Pode Conectar, que está começando agora mais um episódio do seu podcast de conexão do varejo com a nova economia. Eu sou Letícia Guedra, do Connector Hub, aqui do Cindy Lojas Porto Alegre, e mais uma vez começando um episódio aqui do nosso Pode Conectar, super feliz em trazer conhecimento para você aí que nos acompanha toda quarta-feira. O tema de hoje a gente escolheu com muito carinho. Com muita frequência, a gente está aqui falando sobre a importância da comunicação, de se comunicar bem, de trazer uma atitude das marcas também para as redes sociais. E a gente escolheu uma pessoa super querida aqui da nossa comunidade do Connector Hub para falar um pouquinho mais com a gente sobre isso. Eu já vou te apresentar quem é, mas primeiro roda a vinheta. E a nossa convidada de hoje, então, é a Victoria Bart, que é a proprietária e fundadora da VSM Mídias Digitais. Vicky, muito bem-vinda, obrigada por aceitar o convite de estar aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite, é um prazer fazer parte da comunidade do Conecta e estar aqui hoje no Pode Conectar também. Vicky, a gente já está agora uns 2 meses, mais ou menos, que vocês vêm frequentando o Hub, né, semanalmente, sexta-feira, às vezes outros dias, né, como hoje a gente deu sorte aí de encontrar vocês ao longo da semana. E eu acho que uma coisa que é super legal de trazer é o quanto a gente ficou feliz em receber vocês aqui pela essa atitude que desde o início, né, todo o time da VSM, que por sinal é formado só por mulheres também, não sei se é proposital ou não, vocês vieram com uma visão muito de um ambiente compartilhado, né? A gente sempre brinca que as gurias fizeram no início aqui um parabéns silencioso ali, para não incomodar a comunidade, fizeram vídeos, estão sempre gravando coisa, então nas mídias de vocês já aparece um pouquinho do cenário do Hub. Mas, Vic, se tu puder, começa te apresentando quem é Victoria Bart e por que tu foi se direcionando profissionalmente para essa área aí de marketing. Então, eu sou Victoria Bart, mais conhecida como Vicky por toda a comunidade aqui do Connector. Eu comecei na área da administração, então comecei naquela área mais corporativa, quando fiz uma especialização em moda. Então, eu comecei a fazer esse estudo final ali da especialização em moda e eu vi que para achar as lojas estava muito complicado de ver o Instagram e entender um pouquinho mais. Então, às vezes tinha peças muito bacanas, mas que, de fato, o Instagram não estava comunicando. Então, eu fui para finalizar ali os estudos de estilo e encontrei uma brecha. Juntei o marketing da administração e eu achei que eu tinha inventado uma profissão. Porque há 7 anos atrás, gestão de redes sociais, social media, não existia. Então, eu falei, gente, inventei uma profissão maravilhosa. Fui pesquisar mais no Google, descobri que já existia essa profissão e que eu não tinha inventado. Mas aí foi que eu comecei a carreira. Então, não comecei como uma agência, comecei como autônoma. E fui construindo, fui vendo a necessidade de contratar outras pessoas e hoje a gente tem um time só de mulheres propositalmente, exatamente. Então, a gente tem redatora, designer, as gestoras de redes, são as social medias também que me acompanham aqui no Connector, fotógrafa. Hoje tem, em média, 12 pessoas o time. Nossa, sério? Sim, a gente vê vocês, mas vocês alternam e geralmente são no máximo 4, 5. É, porque tá por todo o Brasil. Que legal, assim. olha Então, aí, coisa boa. A gente tem de Salvador, do Rio, tem bastante gente também, que a maioria das redatoras são de lá. E é um time extenso de mulheres, justamente porque eu comecei no fortalecimento do empreendedorismo feminino. É algo que brilha os meus olhos, meu coração. É muito forte, assim, tanto que a mentoria que eu dou é para mulheres empreendedoras, é algo que, sabe, quando preenche, assim, vai ali a fundo. Que demais. Que legal. É legal saber também que esse início começou por uma inquietude, assim, de ter ido numa loja e ter visto que, poxa, aqui tinha uma coisa tão legal, mas vocês não souberam levar isso para um outro ambiente, né? Então, de certa forma, tem nossa, que pena, estão perdendo a oportunidade de venda, não porque o produto não é bom, que é a parte mais difícil, em teoria, né? Mas porque não tá chegando essa comunicação. E daí uma coisa que eu acho que é legal, tu comentou, achei que eu tinha criado um emprego, né? E esse cargo, esse papel de social media mudou muito com os anos, né? A gente tem visto agora, cada vez mais, assim, se falar sobre a rede social, acho que a importância da própria rede social também aumentou muito, né? Mas o que tu notou no teu trabalho, assim? Ficou mais fácil dizer para os clientes o que é importante? Ficou, de certa forma, mais fácil de encontrar novos clientes? O que tu percebeu nesses 7 anos trabalhando com isso? Mais fácil e mais difícil. No início, eu precisava apresentar o que era o trabalho para o cliente. Então, eu precisava falar, olha, isso é importante para a tua marca. Isso vai fazer a diferença. Isso é uma inovação. Então, se a gente fosse na curva ali da inovação, os primeiros, que são os inovadores, seriam os que estavam no começo, há 7 anos atrás. É verdade. Só que após a pandemia, todo mundo teve que fechar, a maioria das pessoas teve que fechar. E aí veio a necessidade geral. Então, todo mundo viu a importância
e viu que não era um diferencial, e sim uma necessidade. E foi aí que o jogo começou a virar, que todo mundo começou a, não, eu tenho que fazer algo, eu tenho que postar. E aí ficou mais difícil, por quê? Porque agora são outras coisas. Então, tem que gravar vídeo, tem que estar mais presente. Não é só o básico que funciona, precisa ter estratégias mais complexas para chamar a atenção dos clientes. Então, hoje, o básico não funciona mais. Tem que ter um diferencial ali dentro da comunicação, tem que ter uma alma, uma essência para captar a atenção do consumidor. Perfeito. E o teu trabalho, na verdade, o trabalho de vocês, né? Ele começa muito, assim, com uma percepção dessa essência, ou... Porque muitas vezes eu imagino que o cliente vem, eu quero que faça os stories, mas... Tá, mas peraí, vamos lá. O que a gente tem que comunicar, né? Então, assim, não começa direto pelo planejamento de rede social. Como é que é esse início? Como é que é conhecer o cliente, escolher o que transmitir? Eu vou aproveitar, só pegar um gancho de uma coisa que eu futriquei no teu Instagram, né? O Instagram de vocês, que, por sinal, eu recomendo, é muito lindo. Ele é toda uma paleta, não por acaso a paleta da Vicky combina, não, por acaso, né? vocês sempre vão me encontrar de tons terrosos. Essa paleta e parte é muito do boa. time também. Essa paleta é muito boa, todo Instagram tem essa paleta. Eu achei alguns posts ali ótimos, maravilhosos, né? Muitos, mas teve uns em especial que eu achei maravilhoso, que acho que faz uns 2 ou 3 anos que vocês pegaram um personagem, disseram, como é que seria o Instagram da Úrsula, né? A bruxa da Ariel, Sim. como é que seria o Salem, o gatinho da Sabrina, né? A bruxinha. Era um especial de Halloween. Ai, que legal. Bruxas, e eu achei muito legal porque ele fica bem caricato pra quem talvez ainda não conheça muito bem como é que funciona esse trabalho, porque ali vocês fizeram uma análise de, olha, a Úrsula, ela tem esse perfil, ela se comunica assim, ela se veste assim. No Instagram dela, a gente iria comunicar mais empoderamento feminino, né? Talvez uma volta, né? Um comportamento mudado. O Salem, não, ele já é mais irônico, a gente ia fazer piadinha, a gente ia fazer coisa ácida. Então, assim, pra quem conhece os personagens é fácil. Agora, quando o próprio lojista ou a quem tá te contratando, se a pessoa não fez essa análise, ela não sabe te contar, ou ela acha que ela é uma coisa e vocês identificam outra, como é que funciona esse início? O primeiro mês, né, a gente não começa já fazendo planejamento, não começa fazendo, então semana que vem eu vou ter uma postagem negativa. O primeiro mês é só de estudo. Então, a gente estuda 3 vertentes. O mercado, os concorrentes, tudo que está em volta. O cliente, então o nosso cliente, né, então sobre a marca, um estudo mais aprofundado. E o cliente do nosso cliente, então o público-alvo do nosso cliente. Então, o primeiro mês a gente faz um escaneamento geral, para gerar o brand book. No brand book é onde a gente tem todo o tom de voz, tudo que a gente vai ter a rota de comunicação trabalhada durante o nosso período e principalmente o estudo dos arquétipos, que é aí que entra a alma, o diferencial e a essência, que a Úrsula tem mais caricato, porque é um personagem, óbvio, então ele vai ter realçado todas as suas características, mas as marcas, as lojas, até marca pessoal também, os prestadores de serviço, eles vão ter uma mistura ali pra também não ficar caricato. Então, não é porque tu tem um arquétipo do mago que tu vai sair igual uma cigana e igual o Merlin, sim, não sim. é? Tem uma... Se não é tão literal, né? Exatamente. Tu pode falar um pouquinho mais dos arquétipos, assim, só pra também contextualizar o pessoal que talvez não tenha, né, estudado sobre isso, mas rapidamente, não precisa decorar todos, né? Eu sei que são vários. Então, são 12, né? Então, mas os arquétipos de marca, basicamente, eles são a essência, a alma, que vai ser transmitida de uma forma mais fácil. Então, ele vai transmitir o que já tem ali dentro, tanto da marca quanto da pessoa que está representante da marca. Ele é algo que vai conectar mais fácil. Então, os arquétipos, eles, de certa forma, conectam numa questão mais profunda de desejo, de dor do cliente também. Ah, legal. E daí, isso é legal porque, assim, na verdade é uma teoria, né? Então, a gente são 12 arquétipos, e daí tá lá o mago, o bobo da corte, que daí... Que é o que ninguém quer. O bobo da corte fala, ser. Todo mundo acha que vai ser um palhaço, mas ele é super irreverente, ele é muito legal também. Então são perfis comportamentais que tu mais ou menos encaixa o cliente em algum deles pra poder explorar um pouquinho mais, é mais ou menos isso. A gente faz um estudo ali e vê quais são... E isso vai até para posicionamento de foto, paleta de cores, forma de melhores frases, melhores palavras, que vão representar mais isso. Então, isso facilita muito no posicionamento pra gente ter algo mais direcionado. E até quando o cliente vai gravar os stories, quando a gente faz o calendário de stories, porque é o cliente que posta os próprios stories, isso é algo imprescindível de ele estar à frente, pelo menos dos stories, claro, com um roteiro, com um direcionamento, com uma estratégia, mas de estar ali. E também facilita. Então, ele já sabe que o arquétipo dele, as palavras mais usadas são essas, o roteiro que ele tem pra falar hoje é esse, o que ele tem que postar hoje é isso. E tudo fecha e fica mais redondinho, assim. Ô, Vicky, eu vou te fazer uma pergunta que é meio capciosa, assim, porque tu é suspeita a responder, né? Mas, assim, o que de fato muda quando a gente faz uma comunicação estratégica, pensada, adequada para cada um dos canais também, né? Que a gente não tá falando de uma rede social, a gente hoje fala em várias, para quem tá fazendo isso de uma maneira amadora?
O que se pode esperar de resultado, ou o que tu percebe como uma principal diferença nisso? Eu vou dar um exemplo que a mulherada vai entender. A gente consegue fazer nossa sobrancelha em casa, não consegue? A gente tira ali um fio, tira outro. Às vezes a gente tira um fio que ele é não tão bom de ser tirado, a gente corta um pouco mais onde não é pra ser cortado. E quando a gente vai na profissional, a gente deita e fala ali, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Eu devia ter marcado, devia ter uma brecha na minha agenda, tá perfeita, tá maravilhoso, tô mais bonita, tô me sentindo mais confiante. E é exatamente assim também nas redes sociais. Então, quando a pessoa faz de forma amadora, não é que não vai dar nada de resultado. Algum resultado vai dar. Mas tu não desperdiça a tua energia em coisas que não precisa. Então, tu já tem um direcionamento, já tem uma pessoa que tá ali do lado, não tem muita margem pra dúvida. Claro que existem testes que precisam ser feitos, mas não tem mais tanta margem pra dúvida. É mais assertivo. E o empresário que não tem tempo a perder, precisa desses direcionamentos. Exatamente. E como é que tu acha que é uma forma das pessoas buscarem esse profissional? Claro que, né, aqui a gente gostaria, é muito fácil dizer, procura a Vicky, né, porque é uma ótima, né, a VSM, enfim. Mas como é que a pessoa pode saber se está funcionando bem o trabalho desse profissional, né, ou dessa agência, ou dessa empresa, para o seu negócio? Porque às vezes é uma questão, né, a gente talvez, né, eu me colocando no lugar, assim, de um lojista, por exemplo, às vezes a gente não tem bem desenhado o que é o formato da nossa comunicação, como é que a gente quer que ela seja, mas a gente pode perceber que vai ter gente que vai saber ler e transmitir isso melhor do que outras pessoas. O que são sinais que daqui a pouco tu poderia dar de dica para saber se, não, tá te sentindo representado, não tá? Como é que poderia ser uma avaliação disso? O começo. Então, na hora de escolher o profissional, tem que estar alinhado com os valores, tem que estar alinhado ali com o propósito. Os dois têm que estar caminhando na mesma casamento, direção. né? Exatamente. A gente fala que a gente é o braço direito, né? Uhum. Então, no digital. Então, a gente gosta de ser o braço direito, de saber tudo. Se há alguma pessoa que tu não sente tanta confiança, ali tu já vê que não tá indo por um caminho legal, já é a primeira red flag ali pra tu te atentar. Mas, durante o serviço, uma coisa que é muito importante, que quando a pessoa vai contratar, é entender. Não é delargar. Não é que eu vou contratar um social media, não é que eu vou contratar uma agência e eu não vou fazer mais nada relacionado a isso. Tem que estar muito dentro da estratégia do teu negócio. A pessoa vai te ajudar, vai ser o teu braço direito ali para executar e para te trazer novas ideias. Mas tem que muita coisa de estratégia vir de dentro também. Então, a pessoa ela vai te instigar a retirar, a extrair o melhor dentro da tua estratégia. Mas a tua empresa também precisa ter uma estratégia. Claro, total. Não é só delargar. Segundo ponto que também é importante, não esperar milagre. Não é a tábua de salvação, não é assim a coisa que de um dia para noite vai ser algo transformador. Claro. É um trabalho de formiguinha, é uma construção, então é algo que aos poucos vai tendo resultado. O resultado ele aparece, mas ele é uma construção, porque a marca é uma construção. O posicionamento não dá para do zero tu não ter um posicionamento e no dia seguinte tu querer 1 milhão de visualizações. Exato. Não existe isso. Sim, exatamente. E tem alguma coisa assim de quase esse caminho contrário, né? De vocês, claro, vocês conversam com o cliente sobre a estratégia da empresa, a estratégia da marca, mas eu imagino que existe também muito um movimento de também propor, sugerir. Porque quando a gente fala especialmente em posicionamento de marca, existem coisas que vão se desenhando como tendências também, né? Então, essa tendência da marca ficar mais personalizada, no sentido de persona mesmo, né? Ter rosto, as marcas. Cada vez mais a gente tá tendo que gravar os vídeos, né? O pânico de todo mundo. Que a gente tem que botar nossa cara lá no Instagram da empresa, a gente tem que fazer, né, as coisas que, claro, são compatíveis com a comunicação da empresa. E também, daí, acho que o varejo, nesse caso, para mim, me dá um ótimo exemplo, assim, que é essa questão de a própria busca dos clientes também fica mais personalizada. Tu busca cada vez mais marcas que te identifiquem totalmente. Então, a gente tem falado cada vez mais do varejo de nicho, né? Buscar não vender mais para todo mundo, mas entender quem é o teu nicho específico e falar exatamente com eles, que é a comunidade, assim. Como é que vocês conseguem conduzir ou é possível conduzir isso, porque acaba sendo uma construção dos dois lados, né? Pra gente conseguir ter esse cliente, temos que conseguir comunicar com ele. Mas pra gente comunicar, a gente tem que saber quem ele é. Então, da onde vem? Quem vem primeiro, ovo ou a galinha, né? É meio que uma regra de 3 que vai fazendo ali pra ver. Dentro da comunicação, a gente gosta de ir por 4 pilares. Então, primeiro é o posicionamento de marca. Segundo, a gente entender as dores, os desejos e objeções desse cliente. Então, a gente trabalhando isso, a gente consegue comunicar mais assertivamente ali dentro do que o público-alvo vai conseguir se identificar. Então, mas é necessário saber qual é o seu público-alvo.
dentro do mix de produtos, dentro do que a marca propõe, dentro do que quer entregar, também é importante ter isso alinhado para conseguir comunicar com o público, né? Uhum. E quando que tu entende que é um momento correto, um momento ideal para fazer um reposicionamento de marca? A gente ouve muito isso, né? Ou vamos rebranding, ou vamos fazer o lançamento novo, do novo posicionamento da empresa, né? Meio que aquela coisa assim, quando a gente sente que mudou, corta o cabelo, troca todas as roupas e diz, não, pessoal, eu sou uma nova pessoa, né? Qual que é o momento correto de fazer isso? Quando não faz sentido, quando não comunica mais a essência da marca. A gente volta para os arquétipos. Então, quando não comunica mais a essência da marca. Não quer dizer que a cada trend, agora, então, é lilás a trend. Então, vou entrar todo mundo vai ter lilás, todo mundo vai ter rosa, todo mundo vai ter verde. Não quer dizer que é isso, que vai mudar a sua paleta de cores a cada nova tendência. Agora é tudo preto e branco. Não quer dizer isso. Mas, quando não comunica mais, não tá mais fazendo sentido, não tá colando mais, então, aí é o momento de parar, pensar, reposicionar, fazer o estudo. E nesse processo vai se descobrindo muitas coisas ali. Vai se descobrindo, por que isso não estava, então, comunicando mais? Porque talvez foi uma marca que começou com uma pessoa mais nova e foi crescendo. Então, foi amadurecendo a marca. Ou então, trocou o tipo de produto. Antes era um produto super inovador, comunicava com o pessoal mais inovador. Agora, já caiu... já para todo mundo ali, para toda a maioria tardia já tá usando esse produto, então não faz mais sentido a gente ter uma comunicação super cool. Sim. Então, é por aí. Sim, é bem legal que tu mais de uma vez trouxe essa referência, né, da curva da inovação. Então, assim, só para, né, contextualizar rapidamente, existe um gráfico que é bem conhecido, que é a avaliação dos estágios de inovação. Então, qualquer novidade que se apresenta, né, um lançamento, uma tecnologia, ChatGPT, o que for, existe aqueles primeiros, né, os early adopters, que é os primeiros que se dispõem a testar, que estão super... Os corajosos, daí, que assim, poxa, não sei nem o que é exatamente, mas eu vi que lançou, quero experimentar. Então é sempre pequenininho, até que isso vira uma onda maior, né, que daí realmente foi adaptado ou aderido pela massa, digamos assim, e ele é decrescente depois, porque também ele vai se normalizando, ele deixa de ser uma inovação, assim. E o que tu entende que no teu trabalho de comunicação, no trabalho de vocês, para as redes sociais é uma inovação? É as trends? É uma forma diferente de comunicar? É muita coisa, porque todo dia tem uma inovação, todo dia tem uma coisa diferente. Agora lançaram uma nova IA. Não é o ChatGPT, já está para trás. Então, assim, agora é Humanos Manus, que é a nova aposta. Então, tem que estar sempre atualizado. Todo dia surge um áudio novo, que é viral. Todo dia surge uma rede social nova. TikTok já não é mais a rede social que é dos jovens. Agora já é uma rede social que... A Neusaldina, uma marca... Nem sei se pode falar marca aqui, mas já falamos. Pode. Nos patrocinem, por sinal. A Neusaldina, a gente tá com uma dorzinha de cabeça. Mas a Neusaldina tá bombando no TikTok, tá arrasando no TikTok, se mede. Então, assim, marcas grandes já entenderam como jogar o jogo. Então, quanto mais redes tu puder espalhar a tua palavra ali, dentro do digital, melhor. Perfeito, exatamente isso, assim. Tá, e agora uma pergunta que eu gosto de fazer para as pessoas, que eu sei que às vezes ela é meio polêmica, assim, de a gente se expor, mas assim, com certeza tem coisas que irritam quando tu vê. Ou profissionais da tua área que estão fazendo o trabalho que tu considera muito ruim, ou marcas que estão, assim, tentando acertar, mas estão fazendo muito errado, que tá fazendo o contrário de aproximar. Quais são as principais coisas que te incomodam, assim, no teu lugar de profissional, assistindo aquilo e, meu Deus, não queria estar vendo isso. Queria desver. Falta de ética no geral, assim. O sempre e o nunca. Nunca faz isso. Sempre faz isso. Sempre vai dar certo. A gente sabe que a verdade tá um pouco ali no meio. E a gente sabe que o marketing, pra ser polêmico, gera muito mais visualização. Então, o pessoal vai por esse caminho. Então, o caminho da polêmica, dos gurus, do sempre e nunca, é algo que... A gente tem que dar uma respirada, porque fazer um marketing com ética, pra te conseguir deitar tua cabeça no travesseiro, ficar tranquila, construir uma marca sólida, é mais trabalhoso, com certeza. É todo dia ali trabalhando pra isso. Mas é muito mais gratificante depois que chega o resultado. Não precisa passar por cima de ninguém, de nenhum princípio seu, ou até da sua empresa ali, dos valores da sua marca, pra conseguir um resultado, sabe? Então, acho que isso é o que mais dá nos nervos, assim. Sim, eu acho que é perfeita, assim, a análise, porque às vezes parece que aquela coisa, né, a rede social é a terra de ninguém, né, cada um fala o que quer, não tem procedência, não tem fim, mas não é verdade isso, né, as informações, especialmente numa rede social, elas são completamente rastreáveis, tu consegue identificar, inclusive, fake news, então... Para criar uma reputação, que na verdade é o trabalho, né, uma comunicação estratégica cria a reputação da marca,
tem que ser sólido, tem que ser verdadeiro, né? Não dá pra também se esquivar pra qualquer oportunidade de chamar mais atenção. Acho que esse é um valor super importante que vocês trazem, assim. E tem mais alguma coisa que tu acha, assim, que tu gostaria de ver hoje na comunicação que ainda falta, assim? Eu não quero direcionar a resposta, assim, mas, por exemplo, eu, na minha área, às vezes eu sinto muita vontade de ver uma coisa mais genuína, uma coisa mais altruísta, sabe? Uma coisa. Altruísta talvez não, mas autêntico, assim, sabe? Eu também sou comunicadora de formação, eu não trabalho fazendo rede social, gerando conteúdo, mas eu sinto muito que as pessoas se amparam muito mais em buscar qual trend seguir para viralizar do que tu realmente criar uma opinião muito sólida, muito embasada, porque isso se tornou cada vez mais desnecessário, né? Tem alguma coisa assim que te bate, sabe? Acho que o molde que estão criando, o molde do sucesso, assim. Então, tá sendo criado um molde do sucesso, que todo mundo tem que ter o mesmo rosto, o mesmo perfil, e a autenticidade que tá em alta, digamos, não é uma autenticidade autêntica, é uma autenticidade mais montada, assim. Padrão. Exatamente, uma autenticidade padrão, com cor, com gênero, com inúmeras coisas que a gente poderia ficar horas aqui falando. Mas acho que isso é uma coisa que poderia melhorar, sabe? Poderia realmente as pessoas... Mas isso exige também que dê a cara a tapa. Então, é difícil, a gente sabe que na internet tem muito hate, tem muita coisa que é consequência dessa autenticidade ser mostrada, mas é algo que se todo mundo mostrasse, porque o nosso maior diferencial no nosso negócio é ser a gente. Então, mostrar a nossa forma de fazer. Então, como que a Letícia faz essa forma? E o jeito que tu faz, o que tu faz, ninguém mais faz. E esse é o maior diferencial dentro da tua empresa. E isso é o mais legal, é o mais genuíno, e é o que mais conecta, e é o que mais vende. Só que é o que é mais difícil de fazer também. E às vezes a pessoa não sabe nem identificar, né? O que é o meu grande diferencial? Acontece de tu dizer pro cliente assim, olha, que legal que tu quer fazer isso, mas não é tu. Acontece ao contrário, principalmente com mulher. Eu não sei qual é o meu diferencial. Eu falei, a gente acabou de ter 1 hora de reunião. Teu diferencial, tu me falou que isso, aquilo e aquilo outro. Tu não atende os clientes de tal forma? Sim, mas isso é diferencial. Claro, isso é um diferencial. Não, o teu produto, ele não tem uma durabilidade... Isso é um diferencial? Sim, é um diferencial. Quando a gente fala de diferencial, geralmente o pessoal fala, atendimento excelente. Atendimento excelente é obrigação, não é diferencial. Começamos por aí. Exato. Mas o diferencial, a forma que tu faz aquilo, é completamente... E as mulheres tendem muito a isso. A não encontrar, a não ver os seus potenciais, a não ver as suas qualidades, a não ver o seu potencial. E isso é algo assim que, quando eu olho, não, tá aqui na tua frente, tá pronta pra brilhar, só falta tu ver que tá brilhando ali, sabe? Eu vou pegar esse gancho, porque tu comentou, inclusive, no perfil, né, tá escrito ali na bio de vocês, tá apoiando empreendedoras, né, sendo o braço direito de empreendedoras, assim. Como é que tu sente esse... Bom, tu comentou um pouquinho sobre, principalmente as mulheres têm essa dificuldade, às vezes, de se apresentar como, não, eu quero me posicionar, eu quero mostrar o que eu sou boa, às vezes, nossa, eu sou boa em algo, né? Então, assim, esse impacto que tu consegue gerar ao trabalhar com isso, ao trabalhar a imagem dessas profissionais, assim, é uma transformação que, pelo que tu comenta, é o que mexe com o teu coração. Muito, muito. Eu tenho um caso que é o caso do meu coração, que é de uma mentorada minha, que a gente começou a fazer todo o processo. Ela tem uma filha, né? Tem uma filha de 2 anos. E ela fez uma transição de carreira, ela estava indo para outra área, completamente diferente da área dela, com muito potencial, muito talento, só que ela não sabia comunicar. Então, pedi ele, tem uma foto tua pra gente dar uma olhada, ver como é que tá o teu posicionamento hoje. A última foto que ela tinha tirado dela mesma era quando ela estava grávida, e a filha dela tinha 2 anos. A última foto que ela tinha dela era quando ela estava grávida, e a filha dela tinha 2 anos. Exatamente. Vida. E depois desse processo, a gente começou ali a mentoria. Em 4 sessões, ela fechou 14 pacientes, 14 encontros em 3 dias. Eu falei, nossa, que legal, qual foi a última vez que tu fechou nesse número, né? Ela falou, eu nunca fechei 14 pacientes. Então, assim, isso de ver a transformação, ela conseguiu fazer a sua primeira sessão de fotos com posicionamento arquetípico, com ali tudo que a gente viu no brand book final dela. Então, ver sair do casulo é como se fosse uma borboleta desabrochando e conseguindo ter a sua liberdade financeira. Porque dinheiro é poder. Exatamente. Então, a gente tem que ter, a mulher tem que ter a sua liberdade financeira. Ela tem que estar ali no palco, mesmo querendo se esconder. Ela tem que estar com o seu poder de compra também, né? Então, isso é algo que transforma, assim. Ver as mulheres brilharem nos seus negócios. Sim. E não é só uma questão emocional, né? No caso aí, tu tá falando de...
é um negócio que tem um aumento de seu faturamento com uma boa comunicação, uma comunicação bem trabalhada, assim. Exatamente. Eu vou nos encaminhando pros finalmente aqui, mas eu queria, antes da gente se despedir, que tu desse algum recado aí, tanto para mulheres, né, ou marcas no geral, que ainda estão encabuladas para encontrar o seu caminho, se comunicar. O que tu diria para eles, assim, no sentido de... Vamos começar? Começa do mesmo. Quem faz o que quer criança, quem faz o que precisa é adulto. Então, a maior pessoa para direcionar o potencial da sua empresa, a pessoa que mais tem que acreditar no seu sonho, é o dono da empresa, né? Então, não deixa que o medo fique na frente do potencial, do que tu acredita, dos teus objetivos. Então, diariamente é uma luta, diariamente é uma batalha, mas vale a pena porque o teu objetivo e o teu sonho, o teu negócio é muito maior, sabe? Ai, que lindo. Obrigada, Vicky. Adorei isso. Pra mim, pegou muito, assim. Eu acho que tem uma coisa de, às vezes, a gente ficar... Ai, mas vão me julgar, vão me avaliar. E eu gosto muito dessa analogia, assim, da arena, né? Que é, poxa, beleza, até podem me criticar, mas eu tô no meio da arena, eu tô fazendo. Pode criticar de qualquer jeito. Quem tiver na plateia, bom, tá sentado na plateia, não tá aqui fazendo. Então, ou vem fazer comigo, me ajuda, ou, enfim, E dificilmente quem já conquistou mais coisas que tu vai criticar. Exatamente. Sempre é quem tá mais ali atrás, com medo de, e assim, querendo, com inveja, digamos, não gosto muito dessa palavra, mas querendo ter a coragem que tu tem pra botar a cara e ir atrás dos seus objetivos. É verdade. Então, é isso. Mira na lua, né? Pior dos casos, a gente acerta as estrelas. Vicky, muito obrigada mais uma vez pela tua participação aí. Obrigada mesmo por trazer tanta visão legal sobre a marca, sobre construção de identidade aí também por trás da comunicação. Conheçam o Hub, pessoal. Venham nos visitar. As meninas estão aqui toda sexta-feira, né? Mas a gente também tá aqui todos os dias da semana. Inclusive, vocês já estão aí dando exemplo, né? Vieram em todos os nossos eventos, já conheceram mais gente. Então, assim, obrigada de coração por estarem somando com tanta vontade e carinho na nossa comunidade. E a gente vai ficando por aqui. E você que tá aí de casa, fica ligado que toda quarta-feira mais um episódio do Pode Conectar diretamente pra você. Até mais!